Fala pessoal, ótimo domingo a todos. Pessoal, olha essa caixinha de perguntas, grande oportunidade. Estou indo aqui para o Teatro Municipal para a terceira récita das óperas Ai Nada Má e Isolda Tristão. E no final da ópera de hoje, eu e o Gessé, o Sadoquinho, responderemos as perguntas de vocês. Então, seja pergunta para mim, seja pergunta para o Gessé ou seja pergunta para nós dois, essa é a hora. Ó, quem tá aqui? Gessé tá na área, daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntinhas para vocês aí. Beleza? Acompanha aí. Valeu. Gessé assistiu a ópera hoje. E aí, Gessé, como é que tava falando lá? Tava legal? Bola. Arrasou, lá. Maneiro. Compareça, galera, vocês vão gostar. A ópera tem bastante coisa da orquestra inteira, assim como um todo. Tamo junto, um abraço, boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Gessé, galera, o Gessé tá aqui em casa, a gente acabou de comer uma pizza. E agora a gente vai responder vocês, beleza? Então acompanha aí as nossas respostas. A galera que perguntou pro Gessé, que perguntou pra mim. Vai ser um prazer responder vocês aí. Até já. Vamos lá, galera. Mestre Gessé, sou seu fã. Tenho duas perguntas. Gostaria de um dia poder fazer uma aula e outra. Então a outra deve ser no próximo Stories. Mas aí a primeira pergunta deve ser: gostaria de um dia poder fazer uma aula. Quem sabe uma hora dessa que for assim, tranquilo de marcar, né? A gente tenta marcar alguma coisa. Beleza. Continuar os Stories porque essa pergunta tem duas partes. Então o Gessé falou que talvez rola aí, beleza? Valeu. Continuando a pergunta, como faço para eliminar as quebras da embocadura e poder tocar por tempo e com eficiência no trompete? Bom, eu acho que assim, o que eu costumo fazer para tentar melhorar essas coisas, né, é estudar um pouco com o vocal, fazer alguns exercícios de buzzing que eu acho que me ajudam. E a coisa do tempo, acho que a gente vai treinando tocar cada vez mais tempo, né? Mais duração de tempo. Acho que a prática você vai aumentando aos pouquinhos o tempo que você vai tocando, né? É sempre tendo cuidado de não esgotar a sua embocadura. Legal. Eu vou gravar um stories também, dando uma opinião também sobre esse ponto aqui. Olha que interessante, a parte técnica do instrumento, do nosso trompete, eu estudei com o Gessé pra caramba, mas eu fiz questão de gravar também essa resposta porque, por exemplo, o Gessé falou uma coisa que realmente faz muito sentido pra ele, a gente já conversou sobre isso, ele faz buzz, ele faz bocal, e por exemplo, pra mim não dá muito certo, mas eu acho que é válido você experimentar. Mas, por exemplo, o que eu acho que, pra poder tentar resolver a quebra de embocadura, é você estudar com conexão de bends, ou seja, descendo a nota com... Às vezes no instrumento, mas sem a volta da afinação, só com lead pipe. E também tocando, às vezes com meio pisto, você vai entendendo, passando por toda a região do instrumento, assim, a cromatismo, por exemplo. Você vai fazendo isso e você vai entendendo a coisa da memória muscular com a coisa da velocidade do ar, da coluna de ar em cada região. E aí, com essa consequência, você vai conseguindo ter um pouco mais de força também, que você vai tendo mais tensão. Eu não consegui finalizar minha resposta. Eu quis dizer o seguinte, o bend, quando a gente abaixa a nota, né, a gente passa pelos comas, né, abaixa a afinação da nota. Isso eu acho interessante para poder resolver a questão da quebra de embocadura. É uma sugestão. Você pode fazer isso tanto com o instrumento normal ou sem a volta de afinação do instrumento. E para você ter mais força, força de resistência, eu já falei isso aqui outras vezes, você conservar boas memórias. Então, realmente, o que ele falou sobre esgotamento, guardar o instrumento quando estiver esgotado, isso é uma memória muscular ruim. Então, você tentar se propiciar para ter boas pausas entre os estudos, é bom que você vai guardando memórias boas. Então, quando você for abrir o instrumento no outro dia, você vai lembrar que você praticou bem e acabou bem. Então, isso é uma coisa muito difícil que raramente a gente faz, que a gente já para de estudar quando a gente não tem mais boca. Mas isso é uma construção ruim, de certa forma. E escalas cromáticas, que é o menor intervalo possível entre as notas, ligado com o bend, eu acho que isso ajuda nessa quebra aí. Com certeza. Seria pedir demais para os dois voltarem para a Derli? Pô, pode crer, cara. Legal, Esquilo. Abração, meu irmão. Abração, cara. Tudo de bom, hein? Saudade. Tá ligado que ele vai ser pai, né? Eu tô sabendo. Legal pra caramba. Sucesso, Birro. Forte Maravilha. abraço. Valeu, mano. Como ele aguentava, ele e você, Gessé. Como o Gessé aguentava seus agudos lá em Benfica? Responde aí, Não, Gessé. acho que... Não, o Daniel nunca foi um cara de ter um som que incomoda, não. Nunca me lembro de ter me incomodado assim, não. Às vezes ele gostava de se mostrar, mas
Mas assim, tá tudo certo. Oh, É de garoto. mas a gente tá falando, bicho, de 10 anos. Eu tinha 10 anos, cara. É mole. Eu saí de Benfica, eu tinha, sei lá, 13 anos, né? Coisa de criança, né, bicho? Tá tentando o que der, né? Mas eu me lembro uma parada que eu vou falar aqui, Gessé, talvez tu não vai lembrar. O Gessé me deu um peteleco uma vez na orelha, cara, me dando uma bronca. Tu lembra disso, cara? Eu lembro, claro. O Gessé me deu um peteleco, bicho. Pô, tudo que pintava, o cara quer tocar e tava acima. Pois é. O cara que pode, né, quer tocar o tempo todo. Aí eu tomei um peteleco uma vez no culto, cara, é verdade. Isso aí, abraço, Marcos, valeu. Qual vocal que você usa, Gessé? Eu, Jardinelli para música popular e o Jeff Park para tocar as coisas do quinteto, da orquestra e tal. Qual que é a marca do... qual que é a numeração do Jeff Park? O Jeff Park é 645 280 24. Isso aí é tipo o quê? Vicente Bar. É entre o... a copa é entre o copo na borda é meio... No meio do 1/4 com 1,5. Com e-mail. Ah, legal. E o copo é meio 1C. Tá, e o Jardinelli, tipo o que do O lá? Jardinelli é o 7C, ele regula mais ou menos com o 6C da barra. Legal. Como vocês veem o mercado da música dos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro? Fala disso primeiro. Bom, provavelmente são os dois lugares que tem mais trabalho, tem talvez assim uma concentração maior de artistas que fazem uma música assim um pouco mais sofisticada, né? Já foi muito maior o mercado, mas ainda tem alguma qualidade assim a mais do que na maioria dos outros lugares. Eu penso assim em relação à música do dia a dia, né? Assim, eu acho que tem muita gente. O Rio de Janeiro e São Paulo sempre foi a convergência de todos os lugares do Brasil que os artistas que se despontavam eles vinham para Rio e São Paulo, né? Nossa, legal. Vou responder no próximo stories, minha ideia. Então, o que o Gessé falou, sem sombra de dúvida, né? Claro que tem outros lugares no Brasil que também têm atividades culturais, mas realmente a maior concentração, vamos dizer, de maior relevância, até mesmo De quantidade. de volume, exatamente, de volume de coisas. Tipo, por exemplo, BH, tem a Filarmônica de Minas, é uma puta orquestra. Mas realmente, quando você olha o cenário erudito, é muito pequeno, assim, depois da Filarmônica. Tem a Sinfônica e tal. Brasília, tem a Orquestra de Brasília, mas também não tem outras coisas, né? Então aqui, São Paulo, aqui tem, eu acho que, se eu não me engano, sei lá, deve ter umas 9 ou 10 orquestras, né? Profissionais. No Rio também deve ter umas 6, 7 orquestras. Não sei, eu acho que talvez não, cara. Não, tem o SB, Teatro, Petrobras, Nacional, aí tem aquelas outras orquestras da escola e tal. Eu digo assim, né? BH não tem isso, por exemplo. Música popular, parecido. Porque quando você está falando de Rio e São Paulo, você na verdade está falando do Brasil. Porque como o mercado aqui tem mais dinheiro e a maior parte dos meios de comunicação estão aqui entre Rio e São Paulo, que projeta mais o artista, então vem gente de todo o Brasil para cá. Não é porque as pessoas nascem no Rio e São Paulo, vem todo mundo do Brasil inteiro, vem para cá. Com certeza. Na música popular, então, é exatamente isso também, né? Onde tem muito mais demanda de coisa. O Rio tem um lance da Globo, né? A Globo tá lá, a coisa das gravações do Rio. Se concentrou muito por causa da televisão, né, da história, mas São Paulo também tem muita história de gravação. Mas, por exemplo, São Paulo tem um lance de Big Band. Aqui em São Paulo tem vários Big Band que o Rio hoje já tem muito menos, né? São Paulo tá bem mais... Tem bem mais quantidade. Eu acho que aqui deve ter pelo menos 5, 6 Big Bands, assim. Além de bandas também, enfim. Então, realmente, Rio e São Paulo estão degraus acima dos demais nesse ponto artístico. Até que ponto a surdina de estudo não é prejudicial? Melhor maneira de usar para extrair os benefícios? Eu acho que eu só uso quando eu realmente preciso. Entendeu? Concordo. Porque ela muda realmente aqui a compressão dos lábios um pouco. Então acho que toda vez que você vai estudar com surdina de estudo, você tem que pensar nisso. Entender que o lábio tende a se comportar diferente. A compressão aqui, o ar também, você começa a soprar com um pouco mais de força. E tentar diminuir isso, amenizar isso para ficar o mais natural possível. Mas sempre que eu posso, eu toco sem surdina, porque é bem mais confortável e você tem certeza do resultado que está saindo.
Eu vou gravar também outro para tentar explicar um pouco o que eu acho. Mas aí, com certeza, eu vou só acrescentar o que o Gessé falou. Concordo com tudo que ele disse. Eu, ao contrário do Gessé, eu já uso muito mais surdina de estudo do que eu gostaria. Mas é por uma questão que eu não toco em casa, aqui onde eu estou morando em São Paulo, por exemplo, eu não toco sem surdina. Eu estudo em outros lugares, fora de casa. Então, às vezes, eu preciso estudar, mas para eu não ter que sair, eu faço com surdina de estudo. Mas, realmente, eu não aconselho a ninguém, cara, estudar com surdina de estudo que não tenha, por exemplo, uma definição do que está saindo. Não tem uma garantia, assim, não tem um embasamento de um professor ou de alguém que te tenha uma segurança de passar a informação. Não, seu som tá legal, sua afinação tá boa, sua articulação tá boa. Porque a referência que você tem na surdina de estudo é completamente diferente da realidade. Ela serve, a surdina de estudo serve para você botar alguma coisa no dedo, né, para você dar uma limpada em algum trecho, para você dar uma vibrada no lábio, né, para você ler uma partitura, um negócio assim. Agora, para estudar mesmo, cara, não tem nada a ver. Tem uma resistência diferente, você gasta ar diferente, você não tem coisa de afinação, você não tem timbre, bicho, não tem... Você perde muito, então é só em emergência, realmente. Dois caras que arrasam no erudito e no jazz. Você é suspeito, Maxwell. E aí, Maxwell, beleza? Cara, esse lance aí, ó, o que eu sei, o que eu consigo fazer tem toda a influência desse cara aí. Total. Eu era da igreja do Gessé desde moleque, né? E eu via, né, ele tocando, cara. Quando ele chegava na igreja, já falei isso pra ele outras vezes. Nossa, era o dia mais legal da semana, né? O ensaio da igreja, o ensaio da Big Band. E eu não sabia ainda dessa possibilidade de viver de música, né? Então o Gessé fazia isso, cara, e era impressionante essa coisa do pop, do erudito. Então, realmente, o que eu faço hoje, eu nunca fiz nenhuma aula de popular com o Gessé, galera. Eu nunca fiz. Tipo assim, eu nunca peguei. O que eu sei fazer foi realmente de ouvir ele, ouvir outras pessoas, mas foi de ter um embasamento do que ele faz, realmente, que ele faz super bem, né? É uma coisa muito massa. Todos deveriam saber isso, porque, cara, é um complemento fantástico para o nosso trabalho. Dicas para quem tem medo de largar tudo para viver de música. Caraca, responsa essa, hein? Cara, eu não tive chance de largar porque eu comecei muito cedo. Então, quando eu vi, já estava no meio da estrada, não deu para pensar em outra coisa. Então, eu não tenho muito como responder essa pergunta, não. Realmente é uma questão muito delicada e sem conhecer você, sem conhecer a sua história, por exemplo, para você fazer isso, você tem que ter um fundamento, cara. Assim, você tem que ter um feedback de alguém de muita confiança para você realmente poder... Eu não sei o que você faz, o que você trabalha, porque para você largar, depende da sua idade, do que você já tem, realmente é uma loucura. Porque isso é uma construção desde novo, já você toca desde 8 anos, eu também comecei com 9 anos, então é uma trajetória de estudo, de insistência. As coisas não aconteceram, né? Vão acontecendo, a gente está construindo cada dia, então largar o que você tem depende muito. Vou concluir esse ponto aqui, que é o seguinte: eu não tenho como encorajar ninguém a largar o que tem para ver de música, porque não é uma coisa tão simples. O mercado da música comparado a qualquer outro mercado social, profissional, é ínfimo, cara. O mercado da música restrito, né? É desse tamanho, cara, é nada. E os outros mercados são gigantescos. Se você quiser ser um advogado, você vai ter milhares, né, sei lá, milhões de advogados possíveis, de ganhos diversos. Na música não é assim. Tipo, o Gessé, por exemplo, só tem, cara, ele, né? É pouca gente que faz o que ele consegue fazer, por exemplo, e outras pessoas. O mercado é muito pequeno, é muito difícil, realmente, mas não é impossível. Mas as possibilidades de conseguir um êxito na música também elas são muito mais restritas do que as outras áreas, né? Mas não quero dizer que isso é uma vida ruim. Quem consegue na terra prometida, entre aspas, cara, é muito legal. Você está sempre se divertindo trabalhando, isso é massa. Como pensar para fazer improvisos básicos? Esse aí é o Marsalis brasileiro aí que vai falar. Isso. Não, o que eu tenho assim para falar sobre isso, eu acho que é um pouco da minha experiência pessoal, de que eu sempre tratei essa coisa do improviso, a princípio, da forma mais intuitiva possível. Entendeu? É como você cantar uma frase que você inventa. Depois você passa pro trompete. Você canta uma frase que você acha bonito. É só interagir com a harmonia da música do jeito que você gosta. Você não precisa saber necessariamente a harmonia para começar. Você precisa exercitar o seu ouvido a responder aquele estímulo da harmonia com uma melodia que você pensa e você, essa melodia é legal, vou botar em cima dessa harmonia.
entendeu? Legal. Então é intuitivo primeiro, depois você passa para a teoria. Como é a vida, né? As crianças começam a falar para depois estudar a escrita, né? Legal. O que o mestre Sadoc é para você? Agora eu não sei se é para tu ou para mim. Tipo, ele tá perguntando para mim de você ou se é você pro seu pai, né? Mas deve ser seu pai. Não, se for falar do meu pai, assim, eu acho que tudo que tem a ver com música, para mim, tem a ver com ele, em primeira instância. Entendeu? Em todas as instâncias, na verdade, porque tudo que eu me fez gostar de música foi tudo que ele me apresentou, né, em casa. Ele ouvia muito música o tempo todo, o dia inteiro, e eu ficava absorvendo aquilo, né, via ele estudar e tal. Então, assim, não tem como pensar em música sem pensar no meu pai. Ele que te ensinou as primeiras notas, José? Foi. Que legal. Eu não sei se a pergunta era pra isso, ele falar do pai dele, né? Mas eu vou gravar uma outra história como se fosse pra mim falar dele também. Se essa pergunta fosse pra eu falar pro Gessé, mas eu acho que era mais pro pai dele, mas eu vou aproveitar o gancho que também é legal. A gente dá moral pra quem merece moral, né? O Gessé é um cara que me ajudou muito a minha vida inteira, assim, me deu muitos conselhos, me ensinou muita coisa. Inclusive a prova da Filarmônica é amanhã, cara. Olha que da hora. A prova da Filarmônica de Minas Gerais, a vaga que eu ocupava, a audição é amanhã. E para essa audição que eu ganhei em 2009, eu me preparei com o Gessé. Eu fiz 5 aulas com o Gessé, mesmo morando em São Paulo. O Gessé vinha aqui, eu ia lá, eu fiz aula. Então assim, cara, o Gessé foi um cara... Eu tive o Gessé, o Belchior e o Carlinhos como espelhos de carreira profissional. Assim, eu queria ser um pouco parecido com eles, sabe? Cada um no seu nicho, assim, de mercado, em nível artístico também. Mas, pô, sem dúvida, sempre foi uma grande referência artística, como trompetista, como músico pra mim. Isso aí. Poderia ter mais vídeos do senhor como trompete lead? Você pergunta pra mim? Você também faz lead, tá? Cara, eu adoraria, eu gosto pra caramba, mas agora eu tô numa fase nova, né? Eu acabei de entrar no Teatro Municipal de São Paulo e numa cadeira um pouco quente, né? Que é a cadeira de primeiro trompete. Então, assim... requer um cuidado com o lábio, com o som, com a boca, que é difícil de conseguir manter essa realidade do lead, que é gostoso pra caramba de tocar, mas também que requer um super cuidado para tentar fazer de forma de qualidade. Então, eu não sei assim, se eu vou conseguir entregar conteúdo de lead durante um tempo, assim, justamente por talvez até conseguir me complicar um pouco tecnicamente, assim, mesmo que eu goste muito. Mas se for comigo, né? Se for com o Gessé, essa coisa do lead... Se for comigo é menos. Porque o Daniel tem o dobro da minha extensão, não tem como comparar. Mentira, isso é mentira. Como faz para ter aula com o Sadoc? Falei com você, Leal, no workshop no final do ano passado. Beleza, brother? Cara, aí eu já sei. E aí, Gessé, como é que foi? Assim, quando eu consigo, realmente eu não estou conseguindo muito tempo, não. A vida está um pouco complicada. Às vezes eu consigo fazer alguma coisa bem esporádica, né? Com as pessoas que me conhecem, me pedem e tal. Eu tenho o maior prazer em poder ajudar da maneira que eu puder. É realmente só difícil a coisa do tempo. Mas não tem uma agenda aberta para aula, não? Então, não, assim, uma hora que você queira realmente fazer alguma coisa e tal, de repente tenta falar comigo no Instagram ou no Facebook, que se der, realmente eu faço com o maior prazer. Tá feito aí, ó, tá feita a dica. Valeu. Comprei um bocal novo. Qual a maneira correta de estudar para se acostumar rápido? Bom, eu acho que a coisa do bocal é uma coisa um pouco crucial, né? Crítica. O bocal, primeiro, você tem que experimentar e gostar. Se você gosta do bocal, você se sente bem com ele, a tendência é que, à medida que o tempo for passando, você vai se sentir cada vez melhor, né? Eu acho que essa pergunta ela tem um pouco de relatividade, porque eu acho que o bocal novo você tem que ter tempo para experimentar ele também. Se você está trabalhando compromissos sérios, fica difícil experimentar um bocal novo. Então tem que pensar se você tem o tempo. Se você tiver o tempo, deixa o tempo te dizer se vale a pena ficar com ele ou não. Interessante, eu vou gravar um outro aqui que isso vale a pena. Eu acho sobre bocal novo o seguinte: por que você trocou de bocal? Tem que ter uma resposta para essa pergunta, né?
você estava insatisfeito com alguma coisa, provavelmente, né? Nesse caso, esse bocal novo, para mim, funciona da seguinte forma. Poxa, eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu não estou conseguindo fazer, eu estou procurando um bocal. Esse bocal que eu vou procurar, que é novo, eu só vou adquirir ele se deu certo de cara. Por exemplo, eu encostei nele, a medida funcionou, saiu um bom som imediatamente ali e tal. Aí eu posso estudar para tentar ainda melhorar. Mas se de cara a medida ficou grande, ou ficou muito pequena, ou rasa, ou apertada, o som não ficou legal, para mim ele já é descartado nesse momento. Isso vai levar 10, 20 segundos para mim, porque eu sou um pouco mais imediatista nesse sentido. Então, a questão da troca do bocal tem que ter um porquê. Agora, se você quer dizer que eu comprei um bocal no escuro na internet, não gostei, é a mesma coisa, porque se você botou aqui e não deu certo, vende. Porque, bom, vou responder, continuar, peraí. Continuando, é possível, isso aí é igual, a minha opinião é o que funciona para mim, às vezes é diferente para os demais colegas, né? Mas é possível que um bocal que deu certo imediatamente, talvez depois de um tempo não dê certo. Mas um bocal que não deu certo de cara, dificilmente ele vai dar certo depois. Isso é mais difícil, porque você está acostumado com um apoio, um tamanho de apoio ali no seu lábio. Se você pega um bocal, um apoio muito diferente, isso já vai te trazer um desconforto, que geralmente vai vir com várias perdas, às vezes de resistência, de extensão, de articulação, de sonoridade. Então o bocal tem que ser algo para somar, para te ajudar, te auxiliar. Se é alguma coisa que está te deixando com dificuldade para se adaptar, cara, na minha opinião, eu não acho que vale a pena você ficar macetando tempo para tentar se adaptar a uma coisa que não está dando certo, entendeu? Mas tudo é válido, né? Se você tem esse tempo para experimentar, acho que é importante. Quer concluir, Gisele? Não, é mais ou menos isso mesmo, né? Porque você tem que gostar do bocal de cara. E depois, se for legal, dá tempo. Como melhorar a articulação, sonoridade e como ter mais resistência? Caramba. São coisas diferentes, primeiro, né? Articulação é uma coisa, sonoridade é outra, e resistência. São três situações distintas, mas que todas têm base de fundamentos técnicos, né? Você vai estudar as três coisas separado, né? Procurando sempre ouvir o resultado, e você vai sentir se você precisa mudar alguma coisa na articulação. O termômetro é o som, sempre. Legal. Entendeu? O som ficar bom e o conforto ficar bom. São as duas coisas que tem que dar certo. Boa. Vou gravar outros stories aí para dar uma ideia também. Esses três itens são coisas que a gente precisa ter no nosso dia a dia, mas que realmente você tem que ter cuidados separados. Você tem que ter uma atenção especial para cada um deles, né? A resistência tem a ver com quanto tempo você consegue tocar com qualidade, com eficiência ali, sem danificar o seu som. Para isso, você tem várias formas de você construir isso, né? Eu já falei algumas vezes assim, o que eu acho que dá certo para mim, você conservar boas memórias musculares, não sempre acrescentar muita pausa. O que você for tocar, praticar, ter um conhecimento profundo do que você vai tocar, ajuda a gente a saber dosar o quanto a gente vai gastar de energia e, consequentemente, a gente vai ter um pouco mais de resistência, vai construindo uma resistência melhor, né? Vai aumentando a carga de estudo, vai aumentando a quantidade de exercícios, a dinâmica, a forma de articulação. Melhorar a articulação, você precisa estudar sempre buscando uma igualdade das articulações. E é legal que você pratique pronúncias silábicas distintas. Eu vou ter que gravar outra história, porque esse aqui já está acabando. Peraí. O que é articulação, né? É tocar de forma clara o que precisa ser destacado, né? Articulado, que não é ligado. Então, é legal a gente experimentar alguns tipos de sílabas diferentes para poder ver qual que se adequa melhor ao seu corpo. Então, nem sempre o tá vai ser melhor, nem sempre o dá ou tu. É legal você experimentar vários tipos. To, do, né? Ga, da, ka. Depende, né, no caso do staccato duplo. Mas você tem que praticar o Arban, por exemplo. Eu recomendaria assim, qual que seria a sacada para articulação? Vai no Arban, lá no exercício 1 de articulação. E estuda de forma lenta, buscando uma igualdade, como se fossem todas parecidas. Assim, as notas, o início das notas tem que ser semelhantes, iniciando com o staccato simples. Mas você pratica com sílabas diferentes. Isso vai te ajudar a ter uma melhor articulação, né? E com isso você vai ganhando velocidade também. Sonoridade é sempre se procurar e ter o melhor som possível. Quando a gente busca ter o melhor som possível, a gente cria mecanismos físicos na gente para poder mudar alguma coisa na nossa boca de forma sutil, que vai limpar o som. Quando a gente fala um som bonito, teoricamente, de forma assim, prática e simples,
eu entendo como um som limpo, assim, sem muito vento, sem muito chiado ou sem nenhuma impureza. A maior produção de eficiência do som possível, assim, aquela coisa fresh, né, fresca. Então isso é legal. Para conseguir isso, uma dica boa é quanto mais fechada a nossa embocadura, mais limpo provavelmente a gente tem um som. Então busque tocar em dinâmicas bem suaves, que ajudam a gente a tocar com a embocadura mais fechada, dinâmicas bem leves, e tenta pensar nessa questão da embocadura mais fechada, não é limitando o ar, mas quando a gente abre demais os lábios dentro do bocal, ele passa mais ar e consequentemente não fica tão limpo o som. É um acumulado dessas dicas aí. Há quantos anos você toca trompete, Cé? Eu comecei a estudar com 11 anos o trompete e tenho 50, então são 39 anos. Legal, muito bom. Eu comecei a tocar com 8,5 para 9, assim, aquela coisa da igreja de assoprar o instrumento, né? E estudar mesmo, eu fui estudar com, sei lá, acho que com 13 para 14, que eu comecei a fazer alguma aula, coisa, porque com o Gessé foi um pouco depois. Eu comecei a fazer aula contigo depois que eu entrei na CB Jovem. Na igreja eu ainda não fazia aula contigo. Então eu acho que estudar trompete, talvez com uns 13, 14, que eu comecei a fazer aula com o Belchior, depois fui com o Carlinhos, com uns 13, 14 anos. E tô com 33. Então, vou fazer o cálculo aqui que deu bug. Eu não tenho nem condição. Que eu falei que 13 com 30... 20 anos. Então é isso aí. Qual a melhor maneira de atingir notas agudas? Bom, eu vou deixar isso pro Daniel. Até parece. Gessé tá brincando. Gessé toca... A gente toca a mesma extensão, bicho. Ele fica de onda falando essa parada aí, mas Cara, notas agudas. Eu acho que primeiro é um ponto de compreensão de como o seu lábio tem que funcionar para você atingir essa nota, né? Sendo que isso está muito ligado a um apoio, né, do nosso abdômen, que é o apoio diafragmático, da compreensão do ar. Dificilmente a gente vai conseguir tocar a região muito aguda com a barriga tipo meio flácida, assim. A gente tem que ter uma pressão, uma compressão no nosso lábio que vai deixar essa pressão na nossa saída do ar. Isso é uma compreensão. Mas isso também está ligado à questão da contração muscular, né? O John Feds, uma vez eu perguntei se foi o John Feds aqui em BH, falei, como que você faz isso? Ele falou assim, cara, dá uma enroladinha no lábio que ajuda. Vou continuar aqui. E aí eu perguntei depois de um show do John Feds. John Feds, para quem não sabe, é um dos maiores leads do mundo, assim, um cara icônico. E aí acabou assim, cara, ele tocou um monte de Ré 6, Mi 6 no show, solando, Dó 6, como se fosse Dó 3, assim. E aí a gente foi perguntar pra ele, eu tava com um colega, e ficava com o Érico, da Filarmônica. Aí o John Fett falou assim, cara, dá uma enroladinha no lábio, né? O que ele quer dizer, eu entendo que é essa coisa da compreensão de cada um, né? Porque de acordo com a arcada dentária, quando você compreende o nível de contração que você precisa ter com o bocal, ajuda você a alcançar notas um pouco mais agudas. Claro que isso tudo ligado, né, essa coisa da coluna de ar, uma certa compressão, contração muscular, mas também um material. O bocal ajuda a tocar agudo. Ele não faz mágica, mas um bocal ele pode te atrapalhar, te limitar para tocar agudo, também como ele pode te ajudar a tocar agudo. Eu vou encerrar por aqui, o próximo história já vai dar a opinião dele também. Bom, melhorar a maneira, isso realmente é uma coisa que a gente pode praticar. Eu acho que tem pessoas que já começaram a tocar trompete e o sistema de fazer o som é naturalmente mais eficiente. Então, e tem gente que realmente não tem mais dificuldade. Eu acho que a gente consegue sempre chegar num nível satisfatório. Não nos caras que têm mais facilidade, que tocam, né, numa extensão super aguda. Esses caras normalmente eles já têm uma facilidade desde o começo, que começaram a estudar. Mas eu acho que quando eu gosto de fazer exercícios subindo gradualmente, entendeu? Da maneira mais confortável que eu puder e não esgotando a minha boca também. Estudando, eu sinto que vai começar a cansar, eu paro. Legal. Eu vou continuar outra história, eu vou perguntar um negócio pro Gessé. Continuando aí, Gessé, eu só queria perguntar, quando você estuda por alguma razão agudo, ou seja, no estilo erudito popular, você se estipula um limite, assim, eu quero praticar até a nota tal, você faz isso? Você coloca um limite pessoal? Geralmente eu vou até onde eu acho que eu preciso, assim. É o quê?
Não, até o Sol 5. Quando você se propõe para estudar agudo, você vai até o Sol 5. Eu acho que eu tentei estudar até o Dó 6, assim, umas 5 vezes na minha vida, assim. Porque Legal. realmente, talvez não tenha sido uma coisa que tenha me prendido, né? Eu nem me sinto exatamente um trompetista. Eu acho que eu gosto mais de ser o cara que lida com a música. Então, eu acabo indo para outros caminhos também, não só aquela coisa do lead. Eu acho que o lead Sim. é uma função que é um sacerdócio, o cara tem que ser realmente voltado praticamente só para aquilo. Interessante. Para concluir isso aqui, eu queria falar, quando eu me proponho a estudar a região aguda, eu não estudo isso sempre, mas quando eu quero estudar hoje a região aguda, eu tento chegar no Dó 6, mas também eu tento chegar com qualidade. Muitas vezes eu não consigo, né? Mas assim, eu tenho Dó 6 toda hora? De jeito nenhum, eu não tenho. Mas eu tento chegar lá, entendeu? Então assim, é uma coisa que às vezes eu chego até o Si bemol, às vezes o Si natural e o Dó 6 não sai, mas às vezes sai, sacou? Então é uma questão também de construção, de tentativas, assim. Não é que é tentativas maçantes de dar morro em ponta de faca, mas é tentativa, você pega o shape, o formato da embocadura da eficiência, tenta copiar lá para cima, aí só muda a velocidade do ar, aí altera a dinâmica, enfim, você faz algumas tentativas para você tentar entender o seu corpo. Então, assim, tentar chegar lá também é válido, é válido. Com certeza.